Essa semana não poderia ser diferente. Por ser um sindicato que defende as causas dos servidores públicos, aproveitamos que o dia 28 de outubro é dedicado a eles e estamos prestando essa homenagem aqui na Sinteste TV. O Estado somente poderá almejar o bem-estar social mediante a atuação do seu servidor público, e o desempenho deve sempre estar atento aos preceitos de cidadania e sua responsabilidade social, como você verá agora na matéria que produzimos sobre essas ações bem-sucedidas que facilitam a vida da população. Ser servidor público é muito mais do que ter estabilidade financeira. Uma das principais práticas destes trabalhadores é a da cidadania, reafirmando os direitos e proporcionando que as garantias fundamentais sejam cumpridas, entre eles, programas de extensão a usuários infanto-juvenil. O projeto foi a ideia do professor Ricardo Arraes, que é endocrinologista, de montar uma equipe multiprofissional de apoio às crianças com sobrepeso e obesidade. Esse programa começou em 97, e hoje a gente deve estar atendendo por volta de umas 200, 300 crianças no estado todo. Ele poderia ser desenvolvido do ponto de vista particular, mas aí nem todos os pacientes teriam acesso, se nós considerarmos que 20 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha de pobreza. Então, assim, a gente cobre muito, embora não seja específico para a população carente, mas a gente cobre muito uma população que não teria acesso a esses cuidados desta forma multiprofissional. E aí eu acho que cabe a nós, servidores, darmos sempre o melhor. Assegurar o direito à assistência diferenciada, humanizada e de qualidade estão entre as metas dos projetos Caminágua e Viver com Saúde. Esse projeto, na verdade, não foi direcionado para o servidor público. Ele foi direcionado para uma questão social hoje, que é a questão da obesidade, a questão que é pandêmica, o mundo todo hoje padece com a questão da obesidade. Então, nós que trabalhamos com ciência, que estudamos, que vemos esse tipo de ocorrência no mundo, a gente tem que arranjar um meio de combater esses problemas. E o meio que nós encontramos foi exatamente trabalhar dentro d'água. Não é necessário pagar taxa, não é necessário despesa nenhuma, porque isso aqui é mantido pela administração da universidade, que é uma administração pública que tem o dever de servir a sociedade. A importância de ser no serviço público é para a sociedade valorizar o serviço público e cobrar dos dirigentes a participação efetiva do serviço público na prestação de serviço à sociedade. O DAS, começou a desenvolver esse trabalho e com isso houve uma grande melhora na qualidade de vida de cada um e com isso foi aumentando o número de participantes. Convidamos a professora do Departamento de Políticas Públicas da UFRN, Soraya Vidal, para conversarmos sobre o início do serviço público no Brasil, sua importância e os contextos históricos em que tudo isso aconteceu. Muito obrigada, professora, pela sua presença. Vamos aqui falar de um tema bastante importante, Todos os anos, o dia 28 de outubro passa, é lembrado, são feitas comemorações em torno, do Dia do Servidor Público, mas a gente acaba não voltando um pouquinho no passado, na história, para a gente entender como que surgiu tudo isso, como que é hoje, como que foi um dia, não é mesmo? Então, assim, a data do dia 28 de outubro da comemoração foi instituída no governo de Getúlio Vargas, através da criação do Conselho Federal de Serviço Público Civil, ali em torno de 37, algumas pessoas já falam também que foi em 43, enfim. O que aconteceu nesse momento que fomentou essa necessidade? Bom dia, Lívia, agradeço a oportunidade e bom dia a todos da Sinteste e todos os ouvintes. Bom, essa definição dessa data, na verdade, ela faz parte de todo um contexto da década, e de mudanças na organização do Estado brasileiro, A partir dos anos 30 se tem um Estado muito mais atuante, tanto na vida econômica do país quanto na vida das pessoas na sociedade, Isso também em consonância com mudanças na atuação do Estado em nível internacional, E aí, no caso do Brasil,
por se tratar ainda, né, se nós pegarmos assim, o final do século XIX até a década de 30, ainda uma experiência muito recente da República, de formação do Estado brasileiro, né, e com isso, assim, na verdade, ele precisava organizar essa estrutura de Estado para que a administração direta funcionasse melhor, né? E, obviamente, que as organizações funcionam na razão direta das pessoas que estão nelas inseridas. E daí vem a importância do servidor público, né? E nada mais justo do que se instituir um dia para o servidor público, né? A exemplo de outras profissões e outras carreiras. Durante o primeiro governo de Getúlio, houve uma expansão de vagas de emprego que seguiram a lógica clientelista em detrimento do concurso público, né? Na verdade, existiu essa cultura, né? Em alguns momentos foi revivada, mas ao mesmo ponto que o Estado se modernizava, também continuava carregando essas experiências, né? Esse tipo de prática hoje, você acha que ainda assola o serviço público, que é uma questão também que estigmatiza muito, né, o servidor público? Tem-se, né, uma ideia de que servidor público é sempre alguém indicado por alguém, né? Servidor público sempre tem um QI, né? Costuma falar isso. Mas assim, se no passado nós tivemos aí uma prática clientelista muito acentuada, muito difundida, o fato é que hoje as coisas estão bem diferentes. Porque desde 88, com a Constituição de 88, o ingresso no serviço público é via concurso, né? E isso, de certa maneira, tem propiciado a todos a oportunidade de, obviamente, se preparado, concorrer a uma vaga, independentemente de quem indica ou não. Desde mais ou menos desse período que você falou, mais recente, com a questão da República, depois dos anos 30, que passou-se a valorizar mais, né, a olhar de maneira diferente o serviço público, e ainda no governo de Getúlio Vargas foi criado o DASP, né, o Departamento Administrativo do Serviço Público. Logo depois veio o governo Eurico Gaspar Dutra e que esse DASP passou por mudanças. Como que essas mudanças influenciaram a vida dos servidores? Como é que ele era antes? Como que ele ficou depois? Porque foi uma primeira experiência, né, de organização dessa questão do serviço público, das pessoas que estavam envolvidas em seus setores, né? Porque assim, no governo Getúlio, o DASP, ele surgiu com um poder muito grande, quer dizer, havia o DASP no governo federal, lá, central, e os DASPinhos, que eram os regionais, né? E ali era, porque Getúlio, ele tinha um projeto dele, tanto tinha que ele estabeleceu o Estado Novo, né? E com o Estado Novo ele suprimiu a intermediação, por exemplo, dos deputados entre ele e a sociedade. Então ele queria ser um presidente com amplos poderes, né? Um ditador, né? E com apoio da massa. E, obviamente, para isso ele teria que ter um Estado, uma organização burocrática, né, eficiente para garantir isso. E foi o que ele fez. Aí criou o DASP com muitos poderes. Né? E aí o que aconteceu no governo seguinte é que o DASP ele foi perdendo algumas funções e acabou ficando mais como função de assessoria. Né? Então, assim, eu temo, assim, eu não faço muito uma relação de que, assim, o DASP, ele fortalece o servidor público, né? Ele foi criado em um momento em que o Estado brasileiro, burocraticamente, organizacionalmente, precisava se fortalecer, né? Que o que garante ao servidor público o reconhecimento do seu trabalho e tudo é o quê? É ter um reconhecimento do Estado, através do quê? Plano de carreira, formação, enfim, tudo aquilo que nós sabemos que quem trabalha com recursos humanos faz muito bem, né? E também o reconhecimento da sociedade, em que no reconhecimento da qualidade dos serviços que são ofertados. Né? De toda maneira, assim, a gente estava até conversando antes, né, fora das câmeras, falamos que tudo tem também seu lado positivo, né? Falando mais um pouquinho do DASP, de certa forma você acredita que ele ajudou a formar a mentalidade de que era necessário organizar a estrutura administrativa do Estado? Isso é uma unanimidade? Você acha que a partir dali começou-se a pensar nesse tipo de organização? O que você acha? Assim, na verdade, quando a gente fala de ciências humanas, eu sempre digo, nunca há unanimidade. Agora,
há sim o reconhecimento de que ali era uma iniciativa para organizar burocraticamente o Estado e não só organizar burocraticamente, porque até então ele já vinha sendo organizado, né? Mas é uma tentativa, né, de reconhecimento do mérito das pessoas que trabalham nas organizações de Estado. E isso é muito bom. Eu acho que todo trabalhador, né, ele, independente de onde ele está inserido, ele gostaria, né, e fica muito feliz e sua autoestima fica muito elevada quando ele sabe que está ali por mérito e que o que ele consegue ali, os esforços, né, todo o esforço que ele desempenha tem um reconhecimento. O serviço público é uma atividade típica de Estado, né, que normalmente desempenha, porque ele é inerente, peculiar, por excelência é uma regra, né? Portanto, é muito importante para a sociedade, né? Às vezes as pessoas também perdem um pouco de vista essa importância, né? Porque estão tão acostumadas, está tão ali no seu dia a dia, né, que às vezes não enxergam muito bem. O que você acha que aconteceria, por exemplo, na nossa sociedade caso o serviço público fosse extinto? Bom, primeiro que eu acho que essa possibilidade não existe, né? Para o serviço público ser extinto, o Estado precisaria se extinguir, né? E esse projeto de Estado que nós temos, projeto de Estado moderno, tal como foi concebido já há séculos, ele não vai se extinguir de uma hora para outra, né? Então, assim, o que ocorre é que as políticas públicas, né, ainda, apesar de toda a crise que se falou das últimas décadas de Estado e tudo, as políticas públicas, elas ainda são, né, ainda tem como principal agente o Estado, né? E considerando as demandas que existem da sociedade, tanto das políticas públicas quanto nas políticas sociais, esse Estado jamais será suprimido. E, obviamente, ele ainda vai requisitar muita gente para trabalhar. A reforma do Estado, ela se constitui um dos temas de maior importância na agenda atual, né, das políticas públicas e certamente um dos maiores desafios da relação Estado-sociedade, né? Criar condições para que o Estado e suas instituições funcionem melhor parece que não tem sido uma questão de ordem primeira, né, de prioridade. O que você acha sobre isso? Como é que você avalia isso? Aparentemente, assim, as pessoas quando falam, parece que não é questão de primeira, eu acho que isso é um pouco ilusório. Eu acho que quando o Estado precisa ser eficiente, ele tem sido muito eficiente. Agora, as políticas públicas, né, elas nem sempre atendem a todos, isso é fato, né? E aí nós temos, no histórico da atuação do Estado brasileiro, né, tanto quando ele atua mais na economia do país, ou enfim, tentando dotar o país de infraestrutura para o crescimento econômico e tudo mais, ele faz escolhas, certo? E aí tem o elemento político. Então, o Estado, ele chega até nós através de políticas de governos, né? E os governos fazem escolhas políticas também, certo? Eu acho que, por exemplo, o Estado, ele é super eficiente quando ele, com a experiência do BNH, favoreceu bastante o setor de construção civil. Agora, não necessariamente ele resolveu o problema da habitação popular. E diante do que você falou também, né, nos últimos anos, aí a gente considerando já as 3 últimas décadas, né, vamos dizer que é uma construção ainda muito jovem, né, um momento em que alguns processos estão em andamento e tudo isso que é realmente muito positivo depois da nossa Constituição deve gerar alguns frutos futuros. Acho que sim, porque assim, você muda, nós conseguimos mudar, por exemplo, uma organização, você muda, você constrói um prédio, você redefine setores, você define quem você quer, o perfil de quem você quer que trabalhe ali, né? Isso tudo é possível fazer, mas a cultura, mudar a cultura política ou a cultura organizacional, assim, isso demanda muito mais tempo, né? E nós temos que ter isso muito, né, muito claro na nossa experiência democrática, né? Eu acho que por aí. Tá certo. Professora, muito obrigada pela sua presença. Foi bastante esclarecedor a gente falar um pouquinho desse passado, né? A gente agradece por você ter nos acompanhado e desejamos uma semana boa, né? Essa semana agora do servidor, em homenagem a todos vocês. E nos vemos na próxima terça-feira. Muito obrigada.